Olá, tudo bem? Dr. Fabrício Magalhães aqui. Você está assistindo a série Equilíbrio Vital, os segredos da acupuntura e da homeopatia. Hoje nós vamos falar sobre as cicatrizes tóxicas. Você já ouviu falar sobre isso? A cicatriz tóxica, ela fala muito mais do que uma simples marca na pele. Ela vai muito além disso. E o que é uma cicatriz tóxica? O que é uma cicatriz? É simplesmente uma marca de um processo de cicatrização do organismo? Que tipo de cicatrizes nós temos? O nosso organismo ele tem a capacidade incrível de reestabelecer o equilíbrio, de reformar o tecido. Então, quando há um corte, seja ele intencional, necessário, como uma cirurgia, por exemplo, há uma reparação tecidual. E essa reparação tecidual deixa uma marca. Em alguns casos, algumas pessoas têm uma reação exacerbada, a gente tem o que a gente chama de cicatriz hipertrófica. Então a cicatriz fica forte, grande, né? Elevada. Em outros casos, nós temos os conhecidos queloides, que são aquelas cicatrizes grandes, moles, né? Então a gente tem vários tipos de cicatrizes. E todas elas podem ou não ter um componente tóxico. E o que seria essa toxicidade? Algo que você come, que você ingeriu? Bom, antes de saber sobre isso, é importante frisar que essa é uma visão da racionalidade da medicina chinesa. E essa visão de cicatriz tóxica não é porque você ingeriu alguma coisa tóxica, mas pela toxicidade que aquele corte causa no fluxo de energia. A cicatriz, ela não necessariamente é algo em que você enxerga, que você vê. Não apenas aquela cicatriz que eu estou me referindo na pele. Ela pode ser uma cicatriz óssea, por exemplo, você teve uma fratura e houve uma reparação tecidual e existe um calo ósseo, uma cicatriz óssea. Mas ela pode ser algo mais, ela não necessariamente precisa ser apenas uma cicatriz física. Na medicina chinesa, a gente também avalia as questões psicossomáticas, emocionais. Então, uma cicatriz, ela pode também ser emocional, pelos traumas, pelo sofrimento. E isso é muito individual, porque cada um reage de uma forma a um agravo externo. Às vezes, uma palavra emitida por alguém que a gente gosta, ou até mesmo por alguém que a gente não conheça, ela vai ter repercussões internas e emocionais e mentais diferentes em cada pessoa. E isso depende de uma série de aspectos. Aspectos culturais, aspectos de criação, né? Aspectos da onde essa pessoa é, que lugar que ela vive, que tipo de situações emocionais que ela viveu ao longo da vida. Tudo isso influencia na formação desse trauma ou dessa resposta, né? Dessa cicatriz, dessa marca que fica no mental, no emocional dessa pessoa. E daí para frente, isso pode ter outros efeitos. E toda vez que houver um gatilho que vai estimular, que vai tocar nessa cicatriz, essa pessoa vai ter uma resposta, às vezes até mesmo de reforço dessa questão emocional. Então, sabe aquela dor de cabeça, aquela fadiga, aquela fraqueza, aquele enjoo, aquela diarreia que você pode sentir, né? Alguns sentem, depois que fez uma cirurgia, depois que caiu, fraturou um braço, uma perna, depois que teve um trauma emocional, sabe? Desde que eu tive isso, esse evento,
começou a acontecer. Eu comecei a ter essa dor de cabeça, eu comecei a ter essa síndrome do pânico, eu comecei a ter esse quadro de ansiedade, eu comecei a ter essa sudorese intensa, meu cabelo começou a cair, né? Eu comecei a engordar, eu comecei a emagrecer, eu alterei aspectos físicos do meu corpo, eu me deprimi. Então, tudo isso desde que aconteceu isso. E muitas vezes a gente não liga uma coisa com a outra. Então, uma cicatriz tóxica, voltando a explicar, né, é um bloqueio que acontece. Na visão da medicina chinesa, é um bloqueio. E esse bloqueio, ele impede que o fluxo de Qi e Shui, que quer dizer Qi, energia, de uma forma simples, e Shui quer dizer sangue, né? Então, esse fluxo harmônico que deveria acontecer no nosso organismo, ele é impedido ou atrapalhado por causa dessa cicatriz, seja ela física ou emocional. E isso causa agravo à nossa saúde como um todo. Então, este é um ponto que nós devemos investigar quando houverem essas questões em que, não sei, desde tal ano começou a acontecer isso comigo, mas não existe nada significativo que aconteceu, né? Ah, eu comecei com esse quadro de enjoo, de gastrite, né? de queimação no estômago desde que aconteceu isso. Ah, eu comecei com esse quadro de ansiedade, né? Desde ano tal, desde época tal, mas não percebe a relação. Então, muitas vezes, é porque existe uma cicatriz ali naquele local. E essa cicatriz, se ela está tendo essas repercussões, é porque ela é tóxica. Mas toda cicatriz é tóxica? Você acha, você aí que está me vendo, acha que toda cicatriz é tóxica? Não. Por quê? Nem sempre haverá bloqueio, obstrução do fluxo. Às vezes ocorre uma cicatriz e não há obstrução do fluxo. Às vezes a pessoa perde força depois de uma cicatriz, seja ela emocional ou física, né? Força mesmo física. E isso eu não estou levando em consideração lesões teciduais importantes, lesão de nervo, né? Que aí realmente você perderia força. Eu estou considerando uma cicatriz mais superficial, mas que tem essas manifestações exacerbadas. Então, caso você tenha esse tipo de emoções, reações orgânicas que não são facilmente identificadas, pesquise para ver se isso aconteceu depois que você adquiriu um trauma emocional, ou uma cicatriz emocional, mental, ou uma cicatriz física. Comece a pesquisar. E na acupuntura, na medicina chinesa, né, e na homeopatia, a gente tem como tratar isso. E identificar, inclusive, se essa cicatriz é tóxica ou não. Não só pela anamnese, né, que é a coleta da história desse sofrimento, mas também nós temos recursos como na auriculomedicina, que é uma técnica francesa, inclusive é tema do próximo episódio, nós vamos falar sobre auriculoacupuntura, que através do pulso a gente consegue identificar se há uma obstrução de energia naquele local, se há uma cicatriz tóxica ali ou não. Então, caso você tenha gostado e tenha tido interesse sobre esse tema, comece a observar. Se você está tendo essas manifestações, procure o seu médico homeopata, procure o seu médico acupunturista, para que ele possa cuidar melhor desse aspecto. No próximo episódio, como eu te disse, nós iremos abordar o tema auriculoacupuntura. E vamos dar um panorama sobre esse microsistema extremamente importante, muito utilizado na medicina oriental. Na acupuntura, é um recurso terapêutico da acupuntura. E a gente tem vários tipos, tem francesa, tem chinesa, tem italiana, né? No vídeo, no 7º episódio, eu vou falar mais sobre isso.
Então, se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal, comente, envie para aquele amigo seu que está tendo essas sensações diferentes depois de um determinado evento na vida dele. Quem sabe esse vídeo pode ajudá-lo. Vai ser um prazer conversar com você mais no próximo episódio Auriculoacupuntura.